Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Viviane de Jesus Lisboa Aquino e sou a professora do curso de Matemática para Ensino Médio 1. Vamos começar? Este é o segundo vídeo da 7ª aula do curso de Matemática para Ensino Médio 1. Nele vamos dar continuidade aos estudos da função logarítmica. Vamos lá? A função log de base A, definida de R mais em R, é crescente quando A é maior do que 1 e decrescente quando A está entre 0 e 1, assim como acontece com a exponencial quando as bases estão nesses intervalos. Como sabemos, o A elevado a 0 é igual a 1 para qualquer A. Dessa forma, o log de 1 na base A é igual a 0 para qualquer A. Não existe logaritmo de um número negativo. Isso porque, para qualquer número real positivo, independente de a que número ele se eleva, independente de qual expoente você o eleve, o resultado será sempre um número real positivo. As bases mais utilizadas nos logaritmos são as bases maiores do que 1, especialmente as bases 10, que está nos logaritmos decimais, a base 2, que são os logaritmos binários, e a base E, que são os logaritmos naturais. Nesse momento, vamos analisar o que acontece com a função logarítmica quando a base A é maior do que 1, por exemplo, quando A é igual a 2. Note que os números compreendidos entre 0 e 1 têm logaritmo negativo e os maiores que 1 têm logaritmo positivo. Enquanto, quando A está entre 0 e 1, por exemplo, quando A é igual a 1 meio, os números compreendidos entre 0 e 1 têm logaritmo positivo e os maiores que 1 têm logaritmo negativo. Podemos perceber, analisando os dois gráficos simultaneamente, que isso gera uma simetria em relação ao eixo x. Dados dois números reais, A e B, não negativos e diferentes de 1, podemos relacionar as funções logarítmicas com essas bases usando o logaritmo de B na base A ou o logaritmo de A na base B, a partir da fórmula de mudança de base, onde eu tenho para o log de x na base A, isso vai ser igual ao log de B na base A vezes o log de x na base B, ou para o log de x na base B, isso é igual ao log de A na base B vezes o log de x na base A. Isso mostra que duas funções logarítmicas quaisquer diferem de um fator constante. As funções exponencial e logarítmica de mesma base, além de serem inversas, podem expressar as principais diferenças entre essas funções. Vejamos os gráficos das funções 2 elevado a x e log de x na base 2 para representar essas diferenças. Primeiro, a função exponencial é limitada superiormente e cresce rapidamente conforme o x cresce. Segundo, a função logarítmica é ilimitada superior e inferiormente, decresce rapidamente conforme x se aproxima de zero e cresce não tão rapidamente quanto a exponencial quando x cresce. Sendo funções inversas, seus gráficos são simétricos em relação à diagonal do plano R2. Assim como para as funções exponenciais, para as funções logarítmicas nós também podemos utilizar um resultado para caracterizá-las. Assim, o resultado será a função de R mais em R monótona e injetiva, isto é, crescente ou decrescente, que satisfaz a conversão de produto para soma, ou seja, f de x e y é igual a f de x mais f de y para quaisquer x e y em R+.
Toda função que satisfaz isso é tal que existe um valor a maior do que zero, onde o f de x é o log de x na base a para todo x em R+. Na nossa próxima aula, vamos estudar as funções exponencial e logaritmo de base o número de Euler. Até lá!